Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, dando uma passada aqui agora numa notícia bomba. Surgiu agora aqui na minha timeline que o Alexandre de Moraes acaba de colocar, de incluir, né, o pastor Silas Malafaia em um inquérito de obstrução da justiça durante as averiguações e inquirições do golpe de Taubaté. Gente, vamos tentar analisar isso aqui. Como está na Carta Capital, você tem que dar vários descontos aí, porque essa Carta Capital é mega comunista, né? Então a gente fica até... Mas tudo bem, vamos ler. Eu sei que ele incluiu o Silas Malafaia, tá, gente? Ele foi incluído, então, nesse inquérito, que é um inquérito de tentativa de obstrução de justiça, né? É por isso que há a prisão preventiva. Quando o cara fica atrapalhando as investigações, ele pode ameaçar de morte, ele pode ameaçar de sequestrar a família. Quando ele está sendo investigado, ele sabe que vai se ferrar, que está errado, que é um criminoso. Ele pode te ameaçar, né, de morte, sei lá, de várias coisas, né? Então, por isso há prisão preventiva. Prende-se o cara para ele não ameaçar, não ir atrás de ninguém para atrapalhar as investigações, etc. Então o inquérito foi aberto para investigar o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, né, cometendo crimes contra o Brasil, contra instituições da democracia bolivariana brasileira, né, porque faz lobby junto com o Paulo Figueiredo, o cabo e o soldado, né, que estão derrubando duas pessoas físicas, derrubando a democracia brasileira. É bizarro, né? E o Haddad, né, Fernando Tachad, não tem nem vergonha de admitir isso na Globo, ali para Andréa Sagui, né, falar que, ai, meu Deus, esses antipatriotas, antidemocráticos, Paulo Figueiredo e Alexandre e Eduardo Bolsonaro estão minando toda a capacidade financeira do Brasil. Gente, o ministro da Economia, da Fazenda, dizer uma coisa dessa, né? O cara que tem a caneta na mão para tomar decisões, grandes decisões na economia de um país, né? Dizer que duas pessoas estão atrapalhando o cara é bizarro. Então, esse processo foi aberto para investigar essa suposta tentativa do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, de estar atrapalhando as investigações, etc., do golpe de Taubaté, junto com o Trump, Marco Rubio e tal, e o Malafaia foi incluído agora. Bom, ele segundo Carta Capital, a Carta Capital chama o Paulo Figueiredo de... como é que eles chamam o Paulo Figueiredo agora? Eles estão chamando de... ex-apresentador da Jovem Pan. O Paulo Figueiredo é neto do presidente Figueiredo, né, gente? Jornalista, formado e tudo, né? Aí estavam chamando ele antes de blogueiro bolsonarista. Aí passaram alguns jornais, né, alguns canais de TV, voltaram a chamá-lo de jornalista. Ele até se espantou. E agora estão chamando ele de ex-apresentador da Jovem Pan. Cara, engraçado demais, né? Mas aí o Malafaia, gente, foi colocado então, junto com outros extremistas da ultradireita brasileira, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, que diz que é vítima de perseguição, porque toda vez que o Malafaia sobe no carro, no trio elétrico, né, nessas manifestações, ele xinga o Alexandre de Moraes e fala mal, etc. Né? E depois que ele foi colocado nessa investigação, ele falou que vou botar para quebrar. Vocês não me calam. Não tem medo de prisão, nem de investigação política, perseguição, tá. Diz que ele entrou, gente, botou pra ferrar, tá? Ele, gente, é líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E falou que o que me deixa de boca aberta é que eu fico sabendo disso pela Globo News, pela Rede Goebbels, né? Eu não recebo nenhuma notificação. Vai vendo como é que tá funcionando o negócio. Que país é esse onde a Polícia Federal vaza uma acusação contra alguém para a Globo antes da pessoa ser notificada, né? É bizarro. Malafaia disse que foi procurado antes da informação ir ao ar pela emissora, que ofereceu a oportunidade para ele se manifestar lá na Globo News. Pelo menos estão fazendo algum tipo de jornalismo de ouvir todas as partes, que é assim que deve ser o jornalismo, né, gente? Aí, o que aconteceu? O André Mendonça, eu estava lendo aqui no jornal O Globo, na coluna da Bela Megali,
falando que o André Mendonça foi lá e falou para os colegas assim, ó, colocar o Malafaia nessa investigação vai dar ruim, hein? André Mendonça também é pastor, gente, eu não sabia não, tá? Tá aí o André Mendonça, do ladinho dele está o Alexandre de Moraes, e o André Mendonça é um ministro da Suprema Corte que foi indicado pelo Bolsonaro, assim como Cássio Nunes Marques também foi indicado pelo Bolsonaro. E ano que vem o próximo presidente vai indicar três. Nos próximos anos o próximo presidente indicará três. Dois, né? Gilmar Mendes que vai sair, mais dois, né? O Cássio Nunes Marques vai ser o próximo presidente do TSE nas eleições do ano que vem. Hoje é a Carmen Lúcifer ainda. E no dia 29 do mês que vem, Alexandre de Moraes será vice-presidente da Corte Suprema e o presidente será Edson Fachinha. Mano. Comunista, mas comunista, o Edson Fachinha, com aquela carinha de bobo dele, né? Tá aí o Malafaia, vamos ver aqui, ó. Após tomar conhecimento da inclusão do Silas Malafaia no inquérito da PF, que envolve o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, Mendonça procurou colegas da corte como o decano Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é o próximo a pedir para cagar e sair, né? Porque ele tá velho, então tem que sair. Segundo relatos obtidos pelo pessoal do jornal O Globo, né, o André Mendonça teria dito para os outros colegas da corte, porque ele também é evangélico e inclusive é um pastor evangélico, e o clima vai esquentar muito, hein? Mendonça também teria pontuado que essa ação pode colocar a massa de evangélicos contra a Suprema Corte, né? Então isso seria um problema para a imagem da Suprema Corte, que agora está tentando, junto com influências da esquerda jornalística brasileira, melhorar a sua imagem perante o público. Isso não vai acontecer. O Barroso, que se juntou lá, chamou os influencers. Você vê, isso é coisa de uma Suprema Corte fazer, gente. Quando você abre a porta da corte para a imprensa, começa a dar entrevista, juízes da Suprema Corte de qualquer país começam a dar entrevista e começam a falar de política, você quebra aquela barreira que existe entre o poder judiciário e o poder legislativo. Aí a coisa se confunde. Daí para frente, gente, você nunca mais consegue voltar. A não ser que você saia da Suprema Corte e entre outra pessoa que fique quietinho, que fale nos autos, que é como se fala. Juiz fala nos autos, ele não fica dando entrevista. Não fica dizendo perdeu o mané, eleição não se ganha, se toma, né? Nós vencemos o bolsonarismo, frases vociferadas pelo senhor dançarino Barroso, né, bailarino. E Barroso está lá com aquele apartamentinho de 4 milhões de dólares de frente para o mar em Miami. Pagou à vista, no cash, hein? E o pessoal tá de olho, tá? Tá todo mundo de olho. E tá aí o André Mendonça, né? E a gente vai analisar isso aí, o que vai acontecer daqui para frente, depois que o Silas Malafaia entrou para mais um inquérito na vida dele, que ele tem inúmeros inquéritos, né? Esse é mais um. E vai ser investigado. E falou que vai botar para F, tá? Não tem medo de porra nenhuma não, tá? Ele gravou um vídeo. Eu estou sendo investigado pela PF em um dos inquéritos, né? Eu reconheço a Polícia Federal, é uma honra para os brasileiros, só que tem uma Polícia Federal a serviço de Lula e Alexandre de Moraes, tá aqui, ó. Eles me incluem no inquérito por obstrução de justiça, coação no custo do processo, organização criminosa, abolição violência do Estado Democrático. Cara, o que é isso? É bizarro. Mas tá bom, então o cara não pode se manifestar. Ele tem que ficar quieto. Se ele estivesse do lado do Lula, como esteve 30 anos atrás, que ele já foi apoiador do Lula, o Silas, tá? Aí tava tudo bem. Né? Se ele tivesse agora falando em defesa do Lula e tal, né? Se manifestando e xingando os adversários da direita, da extrema-direita, da ultradireita, aí tava tudo certo. Como é o contrário, não pode. Como é defesa de Bolsonaro, aí não pode falar. Cara, olha o que está acontecendo no Brasil realmente. E se dependesse, na minha opinião, se dependesse somente das instituições do Brasil, não ia mudar nada, tá? Se os Estados Unidos estivessem cagando, tipo assim, que se dane, a gente não... Pô, aquele paiseco lá, vagabundo desse país, né?
O que representa o Brasil para os Estados Unidos, gente? Nada. Nada. O Brasil é um peido para os Estados Unidos. Já nós precisamos muito dos Estados Unidos, que é o país número 1 em investimentos do Brasil, tá? Não estou falando de compra e venda de porcaria não, viu? Da China mandar um monte de porcaria para cá. É disso aí que eu estou falando não, estou falando de investimento. Em termos de investimento, a China é o 9º lugar de investimento no Brasil. O 9º. O maior investidor em dólares no Brasil são os Estados Unidos. Quem acha que é outra coisa vai quebrar a cara. É por isso que o Trump falou, opa, estão mexendo com o Brasil, vamos lá dar uma olhada. Além disso, da economia, que é importante para os americanos que investem aqui desde sempre, desde o Henry Ford, lá nos anos 1910, com a Fordlândia lá na Amazônia para tirar a borracha da seringueira e fazer pneus para os carros da Ford, para o Ford T, o Ford A, que os Estados Unidos investem no Brasil. Não só os Estados Unidos, a Alemanha também investe, outros países, Itália, investem comprando terras e tudo. E agora a China dizendo que é parceiro comercial importantíssimo do Brasil. Gente, parceiro comercial importante são os Estados Unidos, tá? Abre seu olhinho aí. E tá o Silas Malafaia agora envolvido nesse inquérito aí da PF. Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, Malafaia. Tem gente que odeia o Malafaia, tem gente que gosta do Malafaia. É daquele tipo de político que já foi deputado federal, inclusive, já mudou de partido várias vezes e já se colocou como aliado do Lula 30, 25 anos atrás e agora é aliado do outro lado. Então, tem gente que fica com o pé atrás. Aqui no Espírito Santo nós temos também um senador assim, que é o senador Magno Malta, que já esteve do outro lado e agora está do lado de cá. E as pessoas têm o direito de mudar de lado e de ver que erraram, de repente mudaram de opinião, Isso é possível. Como, por exemplo, o Contarato. Nós temos o senador Contarato, que se elegeu como conservador, família, Bolsonaro, entrou e virou petista, saiu do partido e entrou para o PT. Então, tudo é possível na política, é tudo uma loucura. Vamos ver aí, gente, vamos acompanhar o que está acontecendo. Malafaia está envolvido agora nos inquéritos do golpe de Taubaté, das fake news, dos derrubar o Estado democrático de direito da nossa republiqueta bolivariana. É isso aí, gente. Deixa um comentário. Valeu! Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.